Oi, turminha, tudo bem? Hoje iremos falar sobre fração. Fração é um número que representa parcela de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Eu trouxe aqui esta bandeja que representa o meu inteiro, ok? Para vocês entenderem o que é inteiro. As frações, elas podem ser representadas através de desenhos e através de números. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, eu tenho aqui o meu inteiro. Esse inteiro, eu posso representá-lo assim, porque é um inteiro, ou eu também posso representar assim, ok? Um inteiro. Então, eu só tenho um, eu não dividi esse em partes, ele está inteiro. Mas se eu começo a dividir esse meu inteiro em partes, eu vou representando através de números, ok? Porque neste momento, esta minha bandeja, ela representa o meu desenho. E o número eu vou colocando do lado. Então, vamos. Minha bandeja está inteira. Então, aqui é o meu todo. Mas, se eu começo a dividir esta minha bandeja e lembrar para vocês que fração é a divisão em partes iguais. As partes precisam ser iguais, ok? No desenho a gente faz assim de forma livre. Tem algumas diferenças, né? Não sai certinho o tamanho, mas a ideia que temos que ter é que fração é a divisão em partes iguais. Então, eu venho aqui, eu vou dividir esse meu todo a princípio, eu vou dividir ele em duas partes. Então, vamos ver como é que fica. Eu dividi o meu todo. Eu dividi tudo que eu tinha em duas partes. Então, se eu dividir em duas partes, eu venho aqui e coloco. Em quantas partes dividir? Dividir em duas partes. Cada parte dessa, eu digo que é meio, um meio. Eu represento assim. Então, eu tenho duas partes de 1,5. E é assim que eu represento, ok? Agora, eu vou continuar dividindo este meu todo. Depois eu vou explicar para vocês isso aqui. Vou fazer mais essa aqui. Pronto. Eu dividi tudo que eu tinha agora em 4 partes. Então, o meu todo eu dividi em 4 partes. Como é que eu escrevo isso? Então, agora eu tenho uma parte, né? Eu tenho, esse aqui é 1/4, é 1 de 4, né? Aqui é mais 1 de 4. Eu tenho mais 1 de 4 e mais 1 de 4. Então, eu dividi o meu todo em 4 partes iguais. O número que fica embaixo, ele é chamado de denominador. O nome deste número aqui embaixo é denominador. E o número que fica em cima, eu chamo ele de numerador. Pronto. Denominador. Denominador é o número que fica embaixo e o número que fica em cima eu chamo de numerador. O número de baixo, ele representa em quantas partes o meu todo foi dividido.
Ou seja, tudo o que eu tinha, seja um pedaço de bolo, seja um bolo, seja uma pizza, seja um chocolate, seja o que for, se eu divido, então a parte que fica embaixo, quando eu vou representar minha fração, ela é chamada de denominador. Ela indica em quantas partes o meu todo foi dividido. E o número de cima é o numerador. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho 4 partes da minha bandeja. Se eu quiser somar essas partes, então fica assim. Aqui o denominador, ele é igual. Se ele é igual, eu repito. Se o denominador ele é igual, eu repito. Já o numerador, eu não repito. O numerador eu somo. Olha, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, agora, eu tenho 4 quartos, ou seja, de tudo que eu tinha, eu juntei e eu tenho de novo o inteiro, que foi dividido em 4 partes. Meu inteiro, né? Todas as partes do meu inteiro estão aqui. Pronto. Desse aqui, eu posso continuar dividindo esta fração. Eu vou continuar dividindo esse meu todo. E agora, eu vou dividir desta forma. Continuar dividindo. Então, se é em partes iguais, vou ter que dividir aqui também. Pronto. Eu dividi. Agora, vamos ver quantas partes tem o meu todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Contando novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Se eu dividir o meu todo em 8 partes, então eu já vou escrever em forma de fração, embaixo será 8. Pronto. Eu tenho 1/8. Aqui eu tenho 1/8. Eu tenho mais 1/8, né? Mais 1/8. Mais 1/8. 1/8, porque é 1 de 8. 1/8. 1/8. Então, eu tenho 1 de 8. Olha, aqui eu tenho 1 de 8, mais 1 de 8, mais 1 de 8, mais 1 de 8, mais 1 de 8. Por que 8? Porque eu dividi em 8 partes. Mas se desse todo que eu tenho, eu pego, faz de conta agora que isso aqui é uma pizza. Eu vou pegar essa pizza aí que eu tenho, eu vou comer 3 pedaços. Eu vou comer este pedaço e este pedaço. Eu comi 3 pedaços de 8. Se eu comi 3 pedaços de 8, minha fração, se alguém me pergunta, uma pizza foi dividida em 8 partes, sendo que Maria comeu 3 partes. Represente em forma de fração. Então, se for dividido em 8 partes, eu já sei. Eu coloco no numerador, no denominador, o número 8. No denominador, o número 8, que é o número de baixo. Porque indica em quantas partes o meu todo foi dividido. Sim, está dizendo que Maria comeu 3 partes. Se ela comeu 3 partes, estão me perguntando, estão me pedindo para eu representar essa parte que ela comeu em fração. Então, minha fração será assim: 3/8. Mas se me perguntarem da seguinte forma: Maria comprou uma pizza, comeu 3 partes. Quantas partes dessa pizza sobraram? Escreva em forma de fração. Ou melhor, escreva em forma de fração as partes que não foram comidas por Maria. Então, se é para eu escrever em forma de fração o que sobrou, então eu venho, primeiro, o que é que eu faço?
Toda vez eu tenho que perguntar em quantas partes o meu todo foi dividido? Em 8 partes. Quantas partes sobraram? Porque agora está me perguntando quantas partes sobraram. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 partes. Então, eu leio 5 oitavos. 3 oitavos e aqui 5 oitavos. Ok? Então, o assunto de fração não é difícil, é só prestar atenção e compreender que todas as vezes que eu vou escrever uma fração, primeiro eu coloco o denominador, que é o número de baixo. Primeiro eu coloco o denominador, que é o número que representa em quantas partes o meu todo foi dividido. Fazendo aqui, eu tenho agora uma barra de chocolate, e essa barra de chocolate está dividida assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Dessas barras de chocolate, eu comi 2. Então, para eu representar esta fração, então, eu primeiro coloco o quê? O denominador. Porque em quantas partes o meu todo foi dividido? Tudo que eu tinha era isso aqui. Foi dividido em 6 partes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Quantas partes foram comidas ou foram dadas? 2 partes. Então, esta é a minha fração. Não é difícil o assunto, a gente vai caminhando bem devagarinho e vocês vão gostar bastante deste assunto, fração, ok? Tchau!